Olá, seja bem-vindo a Martinho e Alves Advogados. Começando agora uma série de vídeos sobre a reforma trabalhista. Entre as diversas alterações trazidas pela reforma, verificamos uma questão interessante. O autônomo, que portanto não é um funcionário, ganhou um tratamento especial na CLT. Doutora Andréia, como ficou essa questão? Então, Martinho, essa questão realmente é bem interessante porque o autônomo, ele tem um regramento específico, né? Tem uma legislação específica para o autônomo. Porém, as empresas contratam um autônomo e depois, quando extingue essa relação de trabalho, né? Essa prestação de serviços, o que acontece hoje? Existem muitas demandas desses autônomos reclamando direitos de empregados. Então, sempre houve essa confusão, né? Quando é autônomo, quando é empregado. Aí o que fez a reforma trabalhista? Ela trouxe um artigo sobre o autônomo para a CLT, na verdade para dizer quando que esse autônomo não é empregado. E aí o legal é que ela trouxe uma previsibilidade de ele pode agora prestar serviços de forma exclusiva para a empresa e também de forma não eventual. E mesmo assim, ele não vai ser caracterizado como empregado, como funcionário. E o que acontece? O artigo 3º da CLT, ele traz os requisitos para que um empregado tenha essa característica, seja um funcionário da empresa. Entre eles, né, a habitualidade, a não eventualidade, o trabalho de forma onerosa, sob subordinação e de forma exclusiva. Algumas dessas características agora, elas foram transportadas para o autônomo sem que ele perca essa característica do autônomo. Então, ele pode prestar serviços agora, como eu disse, de forma exclusiva e não eventual, mas o que é bom a gente ressaltar? Que tudo começa com um ótimo contrato de prestação de serviços, onde essas características estejam bem elencadas e também que todos os requisitos da característica e da condição de autônomo sejam cumpridas, né? Então tem que ter o recibo de prestação autônoma de serviços, o prestador de serviços deve cumprir com os regramentos, como recolher os impostos, e também é legal de especificar no contrato de trabalho o tipo de prestação de serviços, os valores que são cobrados, qual é a maneira de prestar dessa prestação de serviços, se vai ter reembolso de despesas, como será, o autônomo é responsável pelo quê. Então, assim, se for cumpridas todas as características da legislação do autônomo, não quer dizer que essas novidades aqui que veio para a CLT, ou seja, o trabalho de forma exclusiva e não eventual, não tem mais essa questão de descaracterizar o contrato de autônomo e deixá-lo bem claro, né, que aí nessas condições ele não vai ser empregado. Uma outra questão muito interessante também é sobre a terceirização e contratação de pessoas jurídicas. Doutora Andréia, e quanto à terceirização, o que muda com a nova lei? Bem interessante, Martinho, também. Em relação à terceirização, agora as empresas elas podem terceirizar os serviços, inclusive da sua atividade principal, ou seja, da atividade fim da empresa, que antes era vedado, antes da reforma. O que pode acontecer? Eu posso ter uma empresa de segurança, de limpeza, de qualquer atividade e terceirizar essa atividade. A lei não veda mais essa questão. Então, a empresa pode demitir os seus funcionários e contratá-los sob o manto de uma pessoa jurídica? Então, Martinho, é muito importante ter bastante cuidado com a redação da legislação trabalhista, com o que ela previu e em relação a essas alterações. Porque sim, embora tenha esse conceito de que muitas atividades que são exercidas hoje pelos funcionários poderão ser terceirizadas, a legislação trouxe uma coisa interessante. O funcionário que for demitido, ele não pode ser contratado como pessoa jurídica durante um período de 18 meses. Então, ela não vai poder contratar uma pessoa jurídica que tenha no seu quadro societário os funcionários então demitidos. Isso é uma questão bem importante que as empresas precisam se atentar. E bastante polêmica. Com certeza. Muito obrigado, doutora.
Muito interessante este assunto sobre autônomos versus empregados e terceirização. Doutora, qual o assunto do nosso próximo vídeo? No nosso próximo vídeo, falaremos sobre o teletrabalho, a regulamentação do trabalho em home office trazido pela reforma trabalhista. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a ele. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo!